A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil e esse é o nosso curso sobre dependência digital na infância. Essa é a aula de número 2, se você ainda não assistiu a aula de número 1, assista. É muito importante nós entendermos um pouco mais desse assunto. Queria te pedir também, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, não custa nada e nos ajuda muito. E no final dessa aula, deixa o teu comentário, diga se gostou ou não gostou dessa aula, o quanto essa aula abençoou a tua vida. Tudo isso nos ajuda a tornar nosso canal mais relevante. Aula de número 12, nós vamos falar um pouquinho dos efeitos da dependência digital na infância. Quando nós falamos de dependência digital na infância, não estamos falando apenas de uma criança que está assistindo um vídeo ou jogando um joguinho lá na internet, através do celular ou através do tablet, mas nós estamos falando realmente de um problema de saúde. A dependência digital na infância é um problema de saúde. E isso é muito importante eu compreender, porque muitos pais dizem, quando ele está no celular, quando está no tablet, ele me dá sossego, fica tranquilo, não fica me incomodando, mas eu devo entender que isso causa dependência. E por causar dependência pode trazer sérios problemas de saúde para teu filho, para as crianças do Ministério Infantil. Os problemas eles podem ser em 3 ordens. Ordem psicológica emocional, pode ser na ordem social e pode ser também na ordem educacional. Então, essas 3 áreas podem ser afetadas pela dependência digital na infância. Nós vamos comentar um pouquinho sobre cada uma das áreas e alguns problemas que acontecem nessas áreas. Na área psicológica emocional, os problemas mais comuns da dependência digital na infância são: primeiro, ansiedade. Então, as crianças podem sofrer de crise de ansiedade. É interessante que a dependência digital pode ser como uma dependência química, pode causar os mesmos efeitos. E por isso pode causar crises de abstinência. Então, quando a criança não está no tablet, no celular, ela pode ter crises de abstinência daquele meio digital. E ela pode ter uma crise de ansiedade. Pastor, o que é uma crise de ansiedade? Pode evoluir como palpitação, como dificuldade de respiração, como afetar o corpo realmente de uma forma de causar tontura. Então, quando nós olhamos para a nossa criança numa crise de ansiedade, podemos compreender que isso pode ser dependência digital, e a dependência digital pode causar problemas de ansiedade. Também pode causar problemas de ansiedade num jogo, de repente a expectativa de passar uma fase de um jogo, a dificuldade de não conseguir passar essa fase, de repente isso daí pode afetar muito a criança na área de ansiedade. Então, primeiro, o problema emocional, psicológico que a criança pode sofrer por dependência digital, pode ser ter crises de ansiedade, crises que ela não tinha e agora ela passa a ter crises de ansiedade. Outra coisa, pode ter depressão. Então, pode causar depressão. Muitas vezes a frustração de não conseguir atingir um objetivo num jogo, muitas vezes a frustração de não saber lidar com um comentário maldoso num post que foi colocado na rede social, outras vezes por sofrer realmente abuso digital, de repente ela está sendo vítima de um abusador, de um predador digital, e você, meu irmão, você, minha irmã, você que está trabalhando no Ministério Infantil, não sabe que isso está acontecendo. Então, essa depressão pode acontecer, a criança pode entrar em depressão. Então, eu devo tomar muito cuidado, pois a dependência digital pode causar depressão, pode levar o teu filho, a tua filha, as crianças do Ministério Infantil a sofrer de depressão. Outro problema psicológico, emocional que pode causar a dependência digital são problemas na autoestima. Então, de repente, a criança começa a ver, eu falo que a rede social às vezes é fora da realidade.
Então a criança vê a família perfeita e ela está numa família disfuncional. De repente ela vê aquela criança que está passeando, que está indo para lugares incríveis e ela não está conseguindo por causa da dificuldade financeira da família. De repente ela olha lá e vê um padrão de beleza que não é real e isso pode causar problemas de autoestima. Então a criança começa a ter problemas de autoestima e isso é muito importante nós sabermos para tomarmos cuidado com os problemas de autoestima. Então isso é muito importante. Então esse é outro problema emocional, psicológico que pode ser causado nas crianças. E outra coisa é dificuldade na regulação emocional. Então a criança não sabe lidar com as emoções. É muito comum nós vermos crianças cometendo atos de violência, de repente por ser vítima do cyberbullying, por realmente, às vezes, na rede social receber comentários, críticas, e ela não consegue lidar com as emoções. Outro grande problema, às vezes, é acesso a conteúdos violentos e a criança não consegue lidar com as emoções e vendo nos conteúdos violentos a vazão da emoção, da violência, ela pode ter essa dificuldade. Então, muito importante para você, educador infantil, para você que trabalha no Ministério Infantil, compreender que a dependência digital não é apenas um joguinho, não é apenas assistir um vídeo, mas é um problema de saúde muito sério e devemos encarar com essa seriedade para poder ajudar as crianças. Então, ela pode ter problema de origem psicológica, emocional, e isso precisa ser cuidado. Muitas vezes nós precisamos procurar ajuda de especialistas na área da saúde para ajudar a criança nessa área. Outro grande problema que pode acontecer é na área social. Então, trazer efeitos negativos na área social da criança. Então, o que acontece na área social, a dependência digital na infância? Primeiro, isolamento. A criança passa longos períodos no tablet, no celular, no computador, assistindo vídeos, jogando, e de repente isso causa um isolamento social. A criança se afasta de todas as atividades sociais. Muitas vezes a criança dá prioridade às atividades online e não às atividades offline. Então nós devemos tomar cuidado, porque um problema social muito sério que acontece é o isolamento social. E esse isolamento social, a falta de contato com as outras crianças, pode trazer situações muito complicadas para essa criança que está sofrendo de dependência digital. Outro grande problema na área social, dificuldade na comunicação. Então essa criança vai ter muita timidez, vai ter dificuldade de expressar seus sentimentos, suas ideias, vai ter dificuldade realmente desse relacionamento de pessoa com pessoa. Então é muito importante você, meu irmão, você, minha irmã, entender que o isolamento vai causar dificuldade na comunicação. Então a criança vai ter dificuldade de se comunicar e isso pode afetar muito na sua vida adulta. Outro grande problema social é a dificuldade na socialização. Então, a criança que ela tem a dependência digital, vai sofrer da dependência digital, ela vai ter muita facilidade em se comunicar em online, se falar nos jogos, de mandar mensagem. Mas muitas vezes, quando ela vai para o offline, que ela vai para um novo grupo social, para uma nova escola, ela vai ter dificuldade de fazer amizade, de se socializar. Então é muito importante nós entendermos que a dependência digital pode causar problemas de socialização da criança. A criança tem dificuldade de se relacionar com novas amizades, fazer novas amizades, de se expressar no grupo social, e isso é muito importante. Por quê, pastor? Entender com a seriedade que isso é. Compreender o quanto isso é sério. Você que está no Ministério Infantil, você deve trabalhar para ajudar suas crianças, ajudar os pais. Quantos pais não sabem o que fazer, não sabem como lidar com essa situação? Outro grande problema são problemas na área social, são os problemas de saúde. Problemas físicos mesmo, como obesidade, como má alimentação, como dificuldade do sono. Isso pode causar muitos problemas de saúde na criança.
Muitas vezes o pai olha e vê a criança está com problema de saúde e não compreende qual é a razão. E muitas vezes a razão é a dependência digital infantil. Então é muito sério o que nós estamos falando. A dependência digital infantil não é uma brincadeira, não é algo que alguém inventou. É algo real que está afetando nossas crianças. Pode afetar na área psicológica e emocional, pode afetar na área social. Outra coisa importante, o assunto é tão sério que nós criamos um curso de especialização para ensinar você que está no Ministério Infantil, ajudar as famílias, ajudar as crianças, lidar com a dependência digital infantil. Como que vocês vão nos ajudar? Com um curso de especialização. Nosso curso de especialização falando sobre navegação segura na web com crianças. Então, nós vamos comentar vários assuntos importantes nessa área para te ajudar a ajudar as famílias, as crianças. Um dos assuntos muito importantes vai ser o assunto que vai falar sobre os riscos da internet. Pastor, quais são os riscos que as crianças estão enfrentando na internet? Muitos pais diziam, na minha época brincava na rua, minha mãe deixava a gente em casa por causa dos perigos da rua. Hoje a criança passa muito tempo online sem supervisão e por causa da falta de supervisão elas são vítimas dos predadores digitais. Pastor, o que são predadores digitais? São pessoas que se infiltram na web através de jogos digitais, através da rede social, cria um perfil fake e se aproxima da criança buscando fazer o abuso infantil digital, pedindo muitas vezes fotos íntimas dessa criança, chantageando a criança, muitas vezes pedindo informações pessoais do cartão de crédito do pai, da mãe, aonde mora, o horário que vai para a escola. E muitas vezes as nossas crianças, por essa falta de conhecimento da navegação segura na web, ela é vítima desses predadores digitais. Então nós temos um curso de especialização pensando em você, as vagas são limitadas, mas vai ser acessível a você para que você possa se capacitar e ajudar muito mais as crianças na área da dependência digital infantil. Então não perca tempo, peça informação pelo WhatsApp 19 98235 2607 e nós temos um curso que vai abençoar a tua vida. A outra área que é muito importante nós entendermos, então, a dependência digital infantil pode afetar a área psicológica e emocional da criança, pode afetar a área social da criança e pode afetar a área educacional da criança. Pastor, como é que afeta a área educacional da criança? Primeiro, com a queda do desempenho. Então, muitas vezes, a falta de concentração numa aula, a criança está ali na aula, mas pensando no jogo online, na fase que ainda não passou, nos amigos que estão jogando naquela hora, naquele horário, e isso vai causar uma queda no desempenho escolar da criança. Então, você vai ver que as notas vão cair, você vai ver que vai começar a refletir muito grande no desempenho escolar do teu filho. Então, um dos sinais de dependência digital na infância é a queda no desempenho escolar. De repente, a criança cai e você não sabe o porquê as notas baixaram, porque tanta reclamação de dificuldade na aula, da falta de atenção. Então, isso pode ser causa da dependência digital na infância. Outra coisa, é dificuldade na aprendizagem. Então, a dependência digital na infância pode causar dificuldade na concentração. Então, a criança vai ter dificuldade de se concentrar e prestar atenção na aula. Muitas vezes, a professora está falando, ela está acessando o equipamento eletrônico, o celular, principalmente durante a aula. Então, você vai ver essa dificuldade de aprendizagem no teu filho. Então, outro problema educacional, dificuldade de aprendizagem. E muito forte que acontece, indisciplina. Então, agressividade em exagero. Então, o aluno está sendo muito agressivo. Aquele aluno que não agredia, agora está agredindo verbalmente, agora está agredindo fisicamente. Você vai ver na indisciplina o professor reclamando do acesso do celular na sala de aula. Muitas vezes afronta a autoridade do professor. Então, tudo isso é causa de consequências da dependência digital na infância.
Pastor, eu estou observando que meus filhos, que as crianças do Ministério Infantil estão tendo dificuldade, estão tendo muito problema, provavelmente estão apresentando sinais de dependência digital na infância. O que eu faço? Primeira coisa, aconselhar, instrução. Instrui as crianças, instrui os pais do Ministério Infantil, orienta. Muitos pais não sabem o que fazer, muitas crianças estão nessa situação porque não conhecem o assunto. Então, instrução é muito importante para que as crianças consigam realmente lidar com esse problema de saúde. Em último caso, o caso está grave, a criança está num estado grave, avançado, procurar os profissionais da área da saúde. Então, lembrando, dependência digital na infância não é algo inventado, não é algo para tomar tempo, é real. Muitas crianças estão sofrendo com isso, estão sendo afetadas na área psicológica e emocional, estão sendo afetadas grandemente na área social, estão sendo afetadas muito grande na área educacional. Então, eu devo observar, essas coisas estão acontecendo, é um sinal de alerta para ajudar as crianças. Importante para você, meu irmão, para você, minha irmã, entender, se aprofundar no assunto. Qualquer dúvida, WhatsApp 19 982352607, queremos te ajudar. Muito obrigado. Papel e caneta na mão, senha de número 2. Dependência digital é real e precisa ser cuidada. Senha de número 2. Dependência digital é real e precisa ser cuidada. Senha de número 2, dependência digital é real e precisa ser cuidada. Então, anote essa senha, só vai enviar essa senha no final da aula 4. Então, senha 2, 3 e 4 no final da aula 4 para o teu certificado. Não se inscreveu? Se inscreva no nosso canal agora, deixa o teu comentário nessa aula, diga o quanto essa aula te abençoou. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas através do conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.